há uma escassez de homens de Deus, de fato, em nossa geração, não é? Olha, Fábio, é que assim, sempre a gente teve escassez de homens de Deus, ela sempre assistiu. Deus, raramente Deus tinha 2, 3 profetas numa geração. Era um. Então, eu acredito que nós estamos diante de vários homens de Deus na nação. Mas tem irmãos que eles estão lá na sua cidade, no seu anonimato. Rapaz, eu preguei recentemente numa igreja Assembleia de Deus de Itaberaí, Goiás, igreja grande, bonita, pastor lá, rapaz, uma benção. E aí eu falei pro meu filho e minha nora que estava comigo, falou, vocês vão assistir um culto assembleano raiz hoje. Aí aquele negócio, né? 2 da harpa, 3 do louvor, e o irmão vem dar uma palavra, oferta e pregação. Ali foi interessante que, de repente, o pastor lá, eu estive 2 dias, irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar. Ele soltou o microfone no púlpito e começou a orar. O povo tudo em pé, levantou a mão e começou a orar. 30 minutos, irmão. 30 minutos sem falar, sem ninguém puxar no microfone, só, ô Senhor, isso aqui, isso aqui. Rapaz, eu fui lá na minha infância e eu lembrei e falei, uau, isso era culto hoje ainda. Então tem interiores aí que o povo mantém. Por exemplo, os irmãos que foram, nos dias que eu fiquei lá, acho que 3, 4 irmãos que cuidou de levar a gente buscar no hotel, todos eles falavam a mesma coisa. Meu pastor é um homem de Deus, meu pastor é de oração. O pastor Liberino, Itaberaí? Itaberaí, é o pastor Gilson. Gilson. Era o pastor Iberindo. Liberino. Eu acho, não estou certo, mas hoje é o pastor Gilson. Itaberaí é perto de Umas ali e tal. Então, uma igreja de Assembleia de Deus muito abençoada e um pastor de muita oração. Tanto que ele gerou uma identidade na igreja. Então, homens de Deus existem. Existe. O que acontece é que eles não estão na mídia, geralmente estão no anonimato, não é? Quando acontece da gente ir para a mídia, na realidade, porque existem 2 coisas, Fábio, que a gente precisa prestar atenção. Não é todo mundo que cresce que Deus cresceu. Tem gente que Deus não dá crescimento, é o diabo que empurra. E por que o diabo empurra? Para ter um escândalo maior, para que a queda seja maior. Então eu olho assim, eu falei, gente, não é Deus que fez essa pessoa famosa, não. Isso aí foi o diabo que empurrou. Tá nítido. O cara é escancarada a face da serpente e tá explodindo, tá explodindo na mídia, etc. Tá na cara que é o diabo que tá empurrando o cara para lá na frente ele ter uma proporção muito grande. E aí, irmão, o escândalo, o nível de... Eu olho alguns irmãos, eu falo com a minha esposa, meu Deus, esse boato desse cara, e tomara que seja mentira, você tem um potencial de apostasia gigantesco, o cara tem 5 milhões, 2, 3 milhões de seguidor aqui, não sei quantos no canal, e é isso, se um cara desse cai, a apostasia gerada, porque hoje nós temos 25 milhões de pessoas desigrejadas. 25 milhões? Antes da pandemia eram 4. E como é que essas pessoas vão caindo? É porque o povo ele admira fulano, admira ciclano, admira não sei o quê, e cada um desses que ele admira, que vai caindo, que vai escandalizando, que vai fazendo coisa que ele não gosta, vai decepcionando, depois um grupo de 1 milhão daqui, um grupo de 2 milhões daqui, e assim vai. Então a gente tem que o quê? Mostrar para o povo quem são os homens de Deus de fato, quais são as características desses homens de Deus, e essas são as características assim, muito simples. Né? São características muito simples. Eu costumo dizer, por exemplo, você não me perguntou, mas faz parte do assunto. Quando eu comecei no ministério com a minha esposa, não sei se você sabe, a maioria, talvez, de quem me segue sabe, eu não sabia ler e escrever até os 19 anos. Meu pai e minha mãe separou e 6 meses na casa de um, 6 meses na casa do outro, 6 meses na casa de tio, 6 meses na casa de outro, etc. Acaba que você perde a escola, até os 19 anos. Me casei com uma professora e ela me incentivou os estudos. E ela, até os 25 eu tinha concluído todo o fundamental, né? Aquela hoje é EJA, né? Mas era Mobral. E com 35 eu havia feito as 2 faculdades, no qual, durante muitos anos, me tornei professor de uma. E nesse período meu de você não ter estudo, você não ter nada, a minha escola, eu tive muitas escolas, mas a nossa escola antigamente era muito diferente da escola hoje, porque hoje você entra no YouTube
E você começa a maratonar um determinado irmão que te agrada. Antigamente você tinha que ter um livro e uma fita de vídeo, aquela fitona VHS, que não tinha DVD ainda. Então você. E era difícil conseguir esse material. Porque para você conseguir um livro, você tinha que ir numa outra conferência de quem você gostava. E a fita também. Talvez o livro era mais fácil, mas a fita, ou então vai lá no Gedeon só para comprar material. Que era o que a maioria fazia. Só ia lá para comprar terno, sapato, material. Tudo mais barato e acessível. Tinha de tudo. E aí eu comecei a viajar e eu nunca gostei de cobrar para pregar. Nunca. Nunca cobrei para pregar. Nunca. Eu viajo aí, tem viagem internacional que eu faço com a minha família, que eu pago no meu bolso. E chega lá e a igreja não dá nem oferta. Então eu não acho... Cara, eu não cobro para pregar. Ainda que a igreja tenha que dar uma oferta, se eu achar ruim dela não dar, eu cobro. Nem que seja só uma oferta, eu cobro. Então eu não falo de valor com os pastores. Eu falei para minha esposa, assim, olha, isso não está dando certo. Isso não está dando certo. Eu preciso fazer uma tenda para vender. Ela falou, o que é isso? Eu disse, não, isso é uma coisa da Bíblia, é um eufemismo que eu acabei de falar. No caso, Paulo vendia tenda. Então, mas ele não era vendedor de tenda. Ele vendeu em Corinto. E não mais. Ele não saía nas igrejas vendendo como tenda. Muitas pessoas dizem, né? E nem vendeu mais. Ele vendeu naquele período porque a igreja de Corinto não lhe dava nada. E ele disse que era para a vergonha deles. As outras davam. Foi uma questão de uma lição. As outras igrejas davam. Corinto não. A Bíblia diz que as igrejas depositavam oferta aos pés dos apóstolos. Né? Eu falei para minha esposa, eu vou escrever livro. Ela olhou para minha cara e falou assim, você não sabe escrever, meu amor. Como é que você vai escrever livro? Que história é essa de escrever livro? Eu falei, eu vou estudar e depois vou escrever. Aí eu estudei. Eu comecei a escrever. Hoje nós temos tenho 22 livros escritos em 3 idiomas. O livro Corações Profundos, Revelações Profundas, alcançou assim um número gigantesco de venda, mais de 1 milhão de livros vendidos, porque foi uma indicação da Camila Barros, ela pôs no Insta dela, no Store, que já tinha lido o livro mais de 10 vezes. Aí, meu... Best-seller? Aí foi a obra de Deus, uma coisa bem orgânica. A pastora Elisete Malafaia também fez o mesmo e tal. E aí o livro explodiu. E a gente sonhava que a gente tivesse independência. Eu sou pastor de várias igrejas. Sou pastor local e presidente da Graça Tia de várias igrejas. Eu não vivo de salário de pastor. Você está entendendo? Pode ser que um dia eu vá depender. Na pandemia eu precisei. Mas eu não dependo. Então, o que nós temos? Nós temos livros, nós temos bíblias, nós temos dezenas de autores, tem uma editora. E hoje eu posso dizer para você assim que eu posso ir lá pregar na igreja. E engraçado que quando eu alcancei essa independência, eu passei a receber mais oferta das igrejas. É estranho isso, né? É quando você não depende... Não vai motivado por aquilo. Quando você não depende daquilo. Então, Fábio, eu sou bem honesto de dizer para você uma coisa que me chateia muito no Brasil. Falei isso para te falar sobre isso. Nós pastores, temos que parar de ficar pedindo muito dinheiro. Está ficando caro ser crente. Está ficando caro. Você faz uma conferência e ela VIP ouro, prata e pedras preciosas. Diamante. Não, meu amigo. E o povo liga para a gente, e o povo reclama, e o povo fala, e o povo quer que você dê uma resposta. Eu quero dizer bem claro para os irmãos que as igrejas têm a sua licença dada por Deus para fazer os seus votos. Claro que tem. Precisa fazer uma construção, a igreja tem. Mas do jeito que nós estamos vivendo é muito sério. Né? Você prega um sermão e é nítido que aquele sermão vai terminar em um suposto pedição de dinheiro. Gente, isso é muito grave, isso é muito grave. Eu aprendi uma coisa de Deus muito, muito poderosa, Fábio. Um dia eu estava pregando o pastor Silmar Coelho, e eu falei, pastor, eu preciso ir no shopping amanhã, preciso comprar isso aqui. O Silmar olhou para mim e falou, Hernani, para de comprar. Eu falei, não é meu avô, não é meu pai, não é ninguém. Ele falou, mas por que o senhor está falando isso? Ele falou, olha, porque quando você compra, você não dá chance de Deus lhe dar. Faz um teste com Deus
de parar de ficar comprando sapato, relógio, essas coisas, por 1 ano. 1 ano. E depois vamos ver como é que vai ser. Irmão, eu fiz esse 1 ano. Nunca mais eu comprei sapato, tênis na minha vida. Perfeito. Relógio, nunca mais. O pastor Osmar falou assim, faz um teste e um compromisso com Deus. Senhor, eu vou viver do Senhor. Nunca mais. Eu passei a viver exatamente da fé. Então eu acho que tem pastores que precisam entender um pouco aquilo que eles mesmos pregam. Vamos viver da fé. E essas coisas vai construindo em nós o caráter de Cristo que forja você a se tornar isso que você me chamou, um homem de Deus.